Bom dia para os alunos do 7º ano, todas as turmas, manhã e tarde da Escola Raulino. Hoje nós iremos fazer a correção de mais uma atividade. Essa atividade ela foi enviada para vocês em setembro, tá bom? E hoje nós vamos fazer apenas a correção. Essa atividade se encontra lá nas páginas 131, 132 e 133, tá vendo aqui o cronograma que vocês receberam na escola, né, setembro. Hoje nós vamos fazer a correção dessa atividade aqui. Então, vamos lá. Lembrando que nos vídeos de correções, eu não vou estar fazendo a leitura dos textos, para o vídeo não ficar muito longo, mas é claro que eu já li esse texto antes e vocês também já devem ter lido, e quem não leu precisa ler. Então, vamos lá, atividade sobre o uso do modo imperativo, questão número 1. O trecho que estamos analisando é estruturado em itens e contém recomendações. Em cada item há um comando, isto é, uma parte em que se diz aquilo que o leitor deve fazer para evitar acidentes. Identifique esses comandos nos itens a seguir. Letra A. Então, tá, em cada enunciado desse, nós vamos encontrar o trecho que tem uma recomendação. Em caso de relâmpagos, recolha a pipa imediatamente. Então, a recomendação é essa, né? Recolha a pipa. No segundo, letra B, não solte pipas em dias de chuva ou vento muito forte. Então, qual é a orientação que está pedindo aí para fazer? Não solte pipas. Número 2. Entre as recomendações de segurança, apenas uma não apresenta um comando direto, né? Ou seja, todas as recomendações do texto lá em cima, tá? Desse texto aqui, todas têm uma recomendação direta. Solte pipa apenas em campos abertos, nunca use fios. Porém, apenas uma não tem. Qual é essa recomendação? Então, é a quarta recomendação, essa daqui, ó. Se a pipa cair em uma árvore que esteja tocando a rede elétrica, é perigoso tentar retirá-la, pois o movimento dos galhos pode provocar curto-circuito e choques. Então, essa recomendação ela não está dando uma recomendação direta, ela está sendo feita de forma indireta. Letra B. Mantendo o sentido original, insira um comando direto no item que você identificou na atividade anterior. Então, você vai pegar a mesma recomendação, né, e só vai torná-la ela direta. Então, como a frase era assim, se a pipa cair em uma árvore que esteja tocando a rede elétrica, é perigoso tentar retirá-la. Então, para que fique direto, ao invés de dizer é perigoso, eu vou ser bem objetivo. Então, eu vou colocar o quê? Não tente retirá-la, ou não retire, né? Então, vai ficar assim o comando. Se a pipa cair em uma árvore que esteja tocando a rede elétrica, não tente retirá-la, pois o movimento dos galhos pode provocar curto-circuito e choques. Agora sim, esse comando ficou bem direto. Questão número 3. Retome os verbos de cada comando e observe as formas verbais. Elas estão no modo indicativo, no subjuntivo ou no imperativo. Tirando a alternativa, né, a quarta recomendação, todas as outras estão no modo imperativo, né? Que é um modo que pode exprimir, além de ordem, pedido, recomendação, orientação. Então, tirando a recomendação número 4, todas as outras estão no modo imperativo. Letra B. A quem o autor se dirige ao empregar essas formas verbais? Para quem o texto é direcionado? Para o leitor, né? De modo geral. Principalmente, né, as pessoas que fazem essa brincadeira, que soltam pipa, mas independentemente, quem está lendo esse texto está sendo recomendado, né? Está se dirigindo ao leitor. Vamos lá para a questão número 4. Aí tem aqui uns exemplos para vocês observarem. E aí tem assim a seguinte pergunta: compare o efeito de sentido criado pelo verbo do imperativo com o produzido pelo verbo no infinitivo. Então, vamos ler. Aqui está o verbo no imperativo. Solte pipa apenas em campos abertos ou parques. Aqui no verbo no infinitivo. Soltar pipas apenas em campos abertos ou parque. Em sua opinião, qual das duas formas é mais enfática?
ou seja, torna o tom da recomendação mais próximo do tom de uma ordem. Apesar de ser uma resposta pessoal, se você observar, aqui tem o verbo no modo imperativo, né? Solte pipa apenas em campos abertos ou parques, ela fica mais enfática, né? Ela fica mais com o tom de recomendação, de orientação. Questão número 5. Releia e compare estes comandos. Com advérbio de negação, nunca use fios metálicos nem papel laminado, não use cerol. Sem advérbio de negação, recolha a pipa imediatamente e solte pipa apenas em campos abertos. Os itens que contêm advérbios de negação referem-se aos dois maiores perigos associados às pipas, choque elétrico e ferimento por cerol. Letra A. Em sua opinião, por que os advérbios de negação foram empregados justamente nesse comando? Isso é uma resposta pessoal. Mas se eu fosse responder, eu diria que ele usou os advérbios de negação justamente porque ele está, alertando de maneira mais enfática, dizendo para não fazer essas coisas, pois são as duas coisas que mais envolvem acidentes, São os dois maiores perigos com esse tipo de brincadeira, com a brincadeira de soltar a pipa. Então, por isso ele utilizou esses advérbios de negação. Letra B. Os advérbios apenas e imediatamente se referem aos verbos recolher e soltar. Com que intenção eles foram usados nessas recomendações? Olha, recolha a pipa imediatamente. Para que é utilizado esses advérbios? Para dar mais ênfase. Por exemplo, aqui está querendo indicar urgência, Para recolher a pipa imediatamente, com urgência. E aqui, solte pipa apenas, está indicando o local, O local que é seguro soltar a pipa, que é em campos abertos. Questão número 6. O modo imperativo pode expressar ordem ou convite, dar uma sugestão, fazer um pedido, aconselhar, sugerir um comportamento, dar uma permissão. Com qual dessas intenções o autor do texto utilizou o modo imperativo no comando? Pessoal, se é um texto que está dando orientações de como soltar a pipa de maneira segura, a intenção foi o quê? Orientar, aconselhar, ensinar, instruir, os leitores a como soltar pipa, se divertir, brincar, só que com segurança. Questão número 7. Leia a tira e observe o verbo poder, que quando usado no imperativo, pode expressar diferentes intenções do falante de acordo com a situação de comunicação. Então, vocês façam a leitura, vou direto para a letra A. Pergunta assim: observe a expressão de Calvin nos quadrinhos. Que mudança vai se operando em sua feição? Então, a expressão. No início, ele começa bem concentrado, com a fala da professora. Depois, ele fica com uma expressão de interessado. Depois, ele fica com uma expressão de sorridente. É só vocês observarem aqui, ó. E aqui, por último, ele fica com uma expressão assim de meio que assustado, de surpresa. Vocês vão colocando aí de acordo com o que vocês foram notando. E aí, por quê que ele fica com essas expressões? Vai de acordo com as falas da professora. No primeiro, ele fica aqui mais atento. No segundo, ele fica com um olhar assim, fazendo pedido. Aqui ele fica com uma cara sorridente. Então, você vai explicando por quê ele ficou com cada expressão em cada quadrinho. Letra B. Na fala, podem começar as provas, a atitude da professora diante da realização da prova revela obrigatoriedade? Eles são obrigados? Permissão, eles podem começar naquele momento? Ou possibilidade? Então, sim, indica permissão, que eles já podem começar a fazer a prova. E a letra C, nas falas de Calvin, o que o uso da forma verbal posso, nos dois quadrinhos em que aparece, revela sobre a atitude do personagem ao falar com a professora. Obrigatoriedade, permissão ou possibilidade. No segundo quadrinho, indica permissão. Já no terceiro, impossibilidade. Então, a gente finaliza aqui a correção dessa atividade. Lembrando aí para vocês, os alunos do 7º 01 manhã, quando conclui a atividade, tem que tirar foto do caderno e mandar para mim. Os alunos dos demais 7º anos, que são os alunos da professora Thalia, tira a foto da atividade e envia para ela, tá bom? Vocês têm o nosso número aí
E aí procure a gente para mais informações. Obrigada e até o próximo.